Olá, meu nome é Maurício Santos e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. Quando falamos sobre Adolf Hitler, nazismo e sobre o seu regime autoritário, muita gente cita o nome Terceiro Reich. Mas você sabe o que isso significa? E se estamos falando do Terceiro Reich, isso quer dizer que já tivemos o primeiro e o segundo. Mas quando e como foi que eles apareceram? O que aconteceu com o primeiro e o segundo Reich? Essa história é um pouco longa e complexa, então vem comigo que eu te conto para você os detalhes de todos os três Reiches da Alemanha. Antes de mais nada, você precisa entender exatamente o que significa a palavra Reich. No idioma alemão, essa pequena palavra quer dizer império, embora também possa ser traduzida por governo. Só que quando usamos esse termo, todo mundo tem uma impressão negativa, até porque o Partido Nazista identificou seu governo como o Terceiro Reich. E por ser mais recente e ter feito o que fez, muita gente tem uma conotação negativa à palavra. Eu aposto que boa parte da nossa audiência não sabia que Reich não é uma ideia nazista, mas um termo que fez parte da história da Alemanha. O primeiro Reich aconteceu há muitos anos atrás. Embora o nome Sacro Império Romano remonta ao reinado de Frederico Barbarossa, no século XII, aparentemente do ano de 1123 até 1190. O Império teve suas origens 300 anos antes disso, em 800 depois de Cristo. Carlos Magno foi coroado imperador de um território que cobria grande parte da Europa Ocidental e Central. Isso criou uma espécie de instituição que permaneceria de uma forma ou de outra por mais de 1000 anos. O Império foi revigorado por Otto I no século X, e sua coroação em 962 também foi usada para definir o início do Sacro Império Romano e do Primeiro Reich. Nessa época, a Igreja tinha uma grande influência na região, pois quem coroava o imperador era o Papa. Daí saiu a expressão Sacro Império, já que o sacro quer dizer sagrado, e o imperador era o nomeado pelo Papa. O Primeiro Reich era organizado de acordo com o sistema do antigo Império Romano e tentava conservar as tradições herdadas do reinado de Carlos Magno. E mesmo que não houvesse fronteiras defendidas, o Sacro Império tinha poder em torno do território onde hoje é a Alemanha. Além dessa área, o Primeiro Reich também tinha poder nas áreas onde hoje são a República Tcheca, Áustria, Holanda, Bélgica, Polônia, Suíça, França e Itália. Deu para entender mais ou menos a história do Primeiro Reich? Bom, deixa eu explicar de forma mais resumida. Ele era, na verdade, o Sacro Império Romano, que não necessariamente era um governo alemão. O Sacro Império Romano abrangia uma grande parte da Europa, que incluía aí a Alemanha. Como eu disse anteriormente, o Primeiro Reich começou em 962 d.C., com o monarca Otto I, e acabou em 1806. Como foi o fim? Bom, com o passar dos anos, o Sacro Império foi se esfacelando. E o motivo é o mesmo que causou o declínio de muitos outros reinos: as guerras. O Primeiro Reich começou a acabar quando o Império perdeu a Guerra dos 30 Anos, de 1618 a 1648. Porém, ainda conseguiu permanecer firme até o ano de 1806, quando Napoleão Bonaparte, recém-coroado imperador dos franceses, implodiu o velho Sacro Império Romano. Com o fim do Primeiro Reich, combinado com um sentimento crescente de nacionalismo alemão, essa situação levou a repetidas tentativas de unificar os territórios alemães. Mas isso só aconteceu quando o único Estado foi criado quase que exclusivamente pelo aristocrata prussiano Otto von Bismarck, auxiliado pelas habilidades militares do seu marechal Helmuth James von Moltke. Entre os anos de 1862 e 1871, esse grande político prussiano usou uma combinação de persuasão,
estratégia e habilidade para criar o Império Alemão dominado pela Prússia e governado pelo Kaiser. Esse novo Estado, Império Alemão, cresceu para dominar a política europeia no final do século XIX e início do século XX. Otto von Bismarck foi capaz de projetar, mesmo que em um regime monárquico, um moderno Estado nacional, com um governo central com soberania em todo o seu território. Um tipo de modelo que anteriormente vinha sendo adotado por países europeus e americanos. O Segundo Reich se tornou o rival da Grã-Bretanha e, apesar de ter chegado tarde na disputa colonial por territórios, conseguiu importantes domínios da África, Ásia e Oceania. Com essas características, o Império Alemão estava entre as maiores potências mundiais e poderia ser considerado o país mais forte em vários aspectos. E apesar da próspera expansão da nação, aos poucos os governantes foram optando pelo militarismo e por um enfrentamento direto aos seus rivais. O que acabou colocando aí o Segundo Reich na Primeira Guerra Mundial. Em 1918, após a derrota no que até então era chamada de Grande Guerra, uma revolução popular forçou o Kaiser à abdicação e ao exílio, e uma república foi declarada. Esse Segundo Reich foi em grande parte o oposto do Sacro Romano, apesar de ter o Kaiser como uma figura imperial semelhante. Um Estado centralizado e autoritário que, após a demissão de Bismarck em 1890, manteve uma política externa agressiva. Bismarck foi um dos gênios da história europeia, em grande parte porque sabia quando parar. O Segundo Reich caiu quando foi governado por pessoas que não agiram da mesma maneira. Com o fracasso militar e todos os problemas internos, Guilherme II, que até então era o imperador alemão, deixou o trono no dia 9 de novembro de 1918 e, nesse mesmo dia, foi proclamada a República em Berlim. Esse era o fim do Segundo Reich, mas mal sabiam os moradores da Alemanha que em poucos anos seria criado o Terceiro Reich. Em 1933, o presidente desse gigante europeu nomeou Adolf Hitler como chanceler do Estado alemão, que naquela época era uma democracia. E foi exatamente a propaganda do regime nazista da Alemanha que ressaltou o termo Terceiro Reich, que tinha como um dos objetivos mostrar para a população daquele país a grandeza do projeto de Hitler para transformar a Alemanha em uma potência mundial. Para o governo nazista, não havia outra alternativa. Eles queriam glorificar o passado do povo alemão e, ao menos de acordo com a visão de Hitler, os alemães tiveram dois grandes momentos em sua história: o Sacro Império Romano e o Império Alemão, ou seja, o Primeiro e o Segundo Reich. Considerando esses fatos distorcidos da realidade, o Terceiro Reich seria o mais novo momento da glória dessa nação. Só que a gente sabe, e a história está aí para nos contar que, apesar de prometer um futuro glorioso, não foi exatamente isso que aconteceu. Poderes ditatoriais e mudanças radicais logo se instalaram no país, com o desaparecimento da democracia e a militarização da Alemanha. Hitler aboliu a Constituição e todos os partidos políticos, com exceção do seu, passando igualmente a controlar os tribunais, os jornais, a polícia e a escola. Internamente, era proibido contestar o governo, enquanto aqueles que ousavam se opor ou mesmo criticar eram punidos de forma bem severa. O plano de Hitler era fazer com que o Terceiro Reich fosse o Império Alemão amplamente estendido, expurgado de minorias e que durasse longos 1000 anos. Mas a verdade é que esse período durou apenas 13 anos. E ao invés de trazer a glória para um povo que tinha sido castigado durante e depois da Primeira Guerra Mundial, só trouxe morte e destruição para a população alemã. O Terceiro Reich foi derrotado em 1945 por uma força combinada de nações aliadas, que incluía a Grã-Bretanha, França, Rússia e os Estados Unidos. A única coisa que Hitler conseguiu foi provar ser um terrível ditador
que tinha como objetivo criar uma nação de pureza étnica, como ele dizia, em um país que contrastava com uma ampla variedade de povos. Essa foi a história do primeiro, segundo e do terceiro Reich da Alemanha. Bom, mas existe alguma ligação entre todos esses períodos? Na verdade, o termo Três Reiches faz referência a algo muito maior do que três impérios. O termo refere-se a três momentos históricos desse gigante europeu, o que nos dá uma compreensão do que aconteceu antes da Alemanha que temos hoje. Mas o fato é que, como eu tinha mencionado no começo do vídeo, o termo Reich caiu em desuso justamente por sempre estar relacionado com Hitler e ter uma conotação bem negativa. Por hoje é isso, mas antes de eu me despedir, deixa eu te pedir uma coisa. A gente está buscando novos horizontes com o canal da Fatos Nerd. Se você gosta desse tipo de conteúdo, dê uma passadinha lá no canal. Se inscreva e ative o sininho para receber todas as notificações. Um abraço, se cuide e até o próximo vídeo. Fique com Deus e tchau!